Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu companheiro amigo Frederico Flecha, e hoje vamos conversar sobre natação artística, um esporte que impressiona. A gente recebe aqui no Estúdio Decola Gláucia Soutinho, ex-atleta olímpica, técnica. É um prazer muito grande em recebê-la e eu começo perguntando, você prefere ser atleta ou técnica? Um prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Na realidade, eu prefiro ser atleta. Atleta é, assim, além de toda a emoção que você tem de estar executando aquilo que você gosta, é uma parte que depende muito mais de você do que do técnico, né? Lógico que tem todo o papel fundamental do técnico quando ele transmite todos os conhecimentos, mas na hora H, o que vai determinar a performance toda é o próprio atleta. Então, depende única e exclusivamente ali naquele momento do atleta. Você gostaria de ser uma atleta treinada pela Gláucia? Sim, acho que sim. Eu acho que eu, como treinador, eu procuro passar a experiência que eu tive como atleta. Eu entendo bem aquele momento que antecede a competição e eu sei que, assim, eu acho que eu consigo transmitir uma palavra, talvez, de conforto e confiança no momento que elas vão se apresentar. E você, como técnica, gostaria de treinar a Gláucia? Sim, eu me considerava bem disciplinada. Eu gostava muito, era muito dedicada, incessantemente queria sempre melhorar. Então, isso é uma característica que é muito importante. Gláucia, vamos começar do início? Sim. Então, quando que você descobriu a natação artística? Bom, isso foi... eu tinha 12 anos, eu fazia ginástica rítmica, fita, bolas, eu fazia lá no Tijuca Tênis Clube. E aquela coisa que todas as mães têm um pouco da preocupação, né? Tem um pouco de alergia, rinite, vamos fazer uma natação para dar uma controlada nisso. Acredito que muitos atletas de natação começaram também um pouco assim, por conta, né, de uma questão mais de saúde e de segurança, né, do meio líquido. Então, a minha mãe, não, você precisa fazer, que você tem muita tendência a alergias, não sei o quê, vamos fazer uma natação. Mas eu não gostava muito de ficar fazendo só a natação para lá e para cá. E, na época, tinha, no Tijuca mesmo, tinha o nado sincronizado, como era chamado na época, né? E até tinha a gente não tinha um nome certo do nado sincronizado, era balé aquático. Isso. Então eu fiquei, eu quero fazer balé aquático, então vamos fazer balé aquático. E foi aquilo me motivou, que eu consegui unir a coisa da dança, que eu já fazia da ginástica rítmica, com a necessidade de estar no meio líquido por conta das alergias, de controlar tudo isso, e foi aí que eu descobri e desenvolvi então, ali. As duas atividades, elas se complementavam, então? Exato. E quando eu fui da ginástica rítmica para o nado artístico, eu já fui com muitas habilidades corporais que a ginástica me trouxe. Proporcionou. Isso, a flexibilidade, né? Uma consciência corporal melhor. Então, isso me ajudou muito quando eu comecei o nado sincronizado. Na época, o nado sincronizado, havia alguma referência? Então, a gente era... Não era nado sincronizado, era balé. Balé? Balé aquático. Aquático, é? Isso. Então, a gente, na época, assim, era muito pouco divulgado. Tinham muito poucos clubes também que tinham a modalidade, mas eu me encantei, eu achava aquilo lindíssimo e começava até, na época, passava muitos filmes da Esther Williams, então aquilo me encantava muito, eu ficava vendo aqueles filmes antigos e eu ficava, eu quero fazer isso na minha vida, de qualquer maneira. No caso, você queria ser atleta ou atriz? Eu não sei, acho que atriz, né? Ou ambas as coisas. Aí depois os caminhos foram para ser atleta. Mas comecei no nado sincronizado e tinha, na época, começaram a ter os sul-americanos de categoria, de juvenil. E isso é que me motivou, porque proporcionou a gente entrar nas seleções de base e disputar campeonatos sul-americanos. E ali é que realmente começou a ter uma visibilidade maior. No caso, você fazia ginástica, gostava de dança, fez a natação, e você já confirmou que essas coisas se misturam, né? Mas na natação artística, vamos chamar assim, né?
Força, habilidade ou sincronismo? O que é mais importante ou as valências são as mesmas? As valências são as mesmas. Você tem que ter um pouco de tudo. É um esporte bem complexo. Você tem que ter, além de muito preparo físico, né, da parte cardiorrespiratória, você tem que ter a força, porque você tem que se sustentar no meio líquido e a água faz uma resistência, então você tem que ter muita força de braço, principalmente, e a flexibilidade. Em conjunto com tudo isso, a flexibilidade, a plasticidade, os movimentos têm que demonstrar uma leveza, você não pode demonstrar muito esforço ao executar os movimentos. Então, é uma conjunção de fatores que tornam ele muito complexo. Não, estou imaginando você. Pois é. Como é que seria isso? Como é que seria, né? Ele se movendo na piscina. É um balé, com toda a leveza. Como você falou, né? Exato, exato. Ô, Glaucia, como é que seria... como é que foi a primeira vez que você ficou de cabeça para baixo dentro da piscina? Eu lembro que foi assim, já lá no Tijuca, e era muito difícil você ter uma referência do seu corpo no meio líquido e de cabeça para baixo. Então, são muitas informações que você tem que assimilar ali rapidamente, e aí depois você começa a escutar a contagem da música, você começa a escutar a música, colocar uma contagem, então você tem ter muita... O cérebro tem que funcionar muito rápido, tudo ao mesmo tempo. Você teve receio? No início a gente tem um pouco de receio. E a sua mãe? A minha mãe achava lindo, gostava. Ela de ver a filha de cabeça para baixo? Não tinha receio. Ela confiava assim, no trabalho que estava sendo feito ali, mas para quem está executando, muitas coisas para se adaptar. Né? Muita coisa para você pensar e se adaptar. Então, foi bem complexo assim, para mim. Mas, para mim, era muito desafiador. Eu acho que isso é que me motivou a ficar ali, porque o desafio que me moveu a ficar nessa modalidade e querer ir subindo nela a cada dia. Tá. Vamos falar mais disso? Porque eu te digo que eu fico impressionado quando vejo uma apresentação. Né? Aí você fica de cabeça para baixo. E antigamente não tinha... Na minha época até já tinha. Já tinha? Já tinha. O que você faz ali de cabeça para baixo? Você solta o ar, prende o ar? Como é que funciona? O nose clip, que é aquele prendedor que a gente usa, que as atletas usam, ele é basicamente para a água não entrar pelo nariz. Porque se a água entrar pelo nariz, ela atrapalha a sua apneia. Então, você pega o ar pela boca, segura e você vira de cabeça para baixo e começa a fazer os movimentos de braço que dão a sustentação para a perna ficar lá em cima. E aí começa a executar vários movimentos. E lá embaixo, o braço também tem que ser igual. O tempo todo o braço fazendo um movimento como se fosse um motor. Para sustentar, e o braço não para. Ele fica sob a resistência da água o tempo todo e cansa, porque você está em movimento, tanto de braço quanto de perna, e o seu oxigênio vai sendo consumido bem rapidamente. Então, por isso que o trabalho cardio é muito intenso. Trabalho de resistência pura. Muito. Quanto tempo sem respirar? Varia muito. Se você, a gente pode colocar uma atleta de nado artístico em torno de uns 2 minutos, mas fazendo movimento. Se uma atleta de nado artístico ficar parada, só bloquear o ar sem fazer nada, ela pode ir até mais de 3 minutos, porque ela é muito preparada cardiorrespiradora para fazer isso. Então, quer dizer que... Vou fugir da pauta. Eu ia perguntar para ela também. Então, quer dizer que o tempo de música, né, para essas de 2 a 3 minutos, no máximo? As equipes 3 minutos e 30, solo 2 minutos, duetos 2 e 45, varia de acordo com a rotina, né? Qual o tipo de rotina, se é solo, dueto, equipe. Aí tem as variações de rotina técnica, que é um pouquinho menor. E o que acontece? Dentro desses 2 minutos e 30, ela tem, tipo... 1 minuto e meio, praticamente, em apneia, fazendo os movimentos, e uns intervalos entre que ela está recuperando, respirando, para pegar fôlego para fazer o próximo movimento em apneia. Então, é muito dinâmico. Não é porque assim, eu agora não estou pronto para respirar. Não, tem que afundar naquele momento. Então... Você já engoliu água? Sim, é comum. É comum, assim, às vezes você está coordenando, não pode parar. Mesmo até se perder o nose clip, o atleta ele é orientado e treinado a não parar. Isso, quando acontece durante o treino, o atleta perdeu o nose, ele tem que continuar, porque senão ele pode levar 0, ser desclassificado, enfim, tem algumas penalidades se ele parar. Então, durante o treinamento, é justamente então, isso. Funciona como um treino. Exatamente. A perda do nose clip. A perda do nose funciona como um treino. Exatamente.
exatamente. Ah, Tem ótimo. Pô, treino delicioso. Tem pouquíssimas atletas que são adaptadas a fazer sem o nose clip. Elas fazem um bloqueio, facial, de prender o ar, e elas a água não entra pelo nariz. Então, elas são poucas atletas. Eu lembro da Virginie Didier, que é uma francesa, que foi até campeã mundial. Ela é uma das atletas do mundo que não faz com o nose clip. Última pergunta do curioso Fica à espectador. vontade. Aí embaixo da água, o movimento do braço também tem que ser igual de todas as atletas? Normalmente... Ou isso não conta ponto? Não conta ponto. Isso porque antigamente não tinha câmera embaixo da água. Sim, essa aí... câmera subaquática é muito interessante, porque você vê exatamente os movimentos que as atletas fazem embaixo, e é curioso também no movimento das alçadas, das acrobacias, que cada uma tem uma função ali específica para a acrobata saltar. Mas não é sincronizado. Obviamente que quando tem um movimento de perna que às vezes você tem que fazer uma levantada, teoricamente as atletas todas fazem o mesmo movimento simultaneamente, mas não é contado esse movimento embaixo d'água. Agora, uma curiosidade. Os jurados, eles só avaliam a parte superficial, o que está por cima, os movimentos feitos pelas pernas. No caso, acima da superfície. Isso, na superfície. Embaixo, eles não avaliam, mas o atleta não pode encostar no fundo da piscina. Tá. Existe um árbitro geral que ele observa se algum atleta encostar durante alguma acrobacia, ou se ela saiu de alguma coisa e ela impulsionou. Usou de um artifício diferente. Usando o fundo, aí existe uma penalidade. Não pode usar o fundo da piscina. Voltando então aqui, tirar todas as dúvidas. Com 15 anos, você foi ao Mundial de Esportes Aquáticos na Espanha. Sim. Que lembrança você tem desse evento? Nossa, foi assim marcante, porque eu tinha a idade de sênior, a idade de sênior é de 18 anos, e eu tinha apenas 15. Então eu Fluminense. Exato, eu fui pelo Fluminense e eu fui uma juvenil incorporada na seleção adulta. Então foi assim bastante marcante. Eu vi, nossa, é isso que eu quero. E aí foi ali que eu visualizei as melhores do mundo, realmente o que era uma modalidade daquele nível, o nível de competitividade que era muito forte. E isso que acho que me deu mais combustível para eu continuar por muitos anos ali. Uma história bacana. Sim, lembro do Ricardo Prado naquele Mundial. Que foi uma família? Não. Meus pais foram só me ver nas Olimpíadas, que foi em 90. Mas aí você era calorinha lá. Sim, Tomou eu e mais duas. Com certeza. Como As mais velhas meio que torturavam a gente. Você tem que chegar no tempo, olha não sei o quê. Eu ficava ali em cima, além da técnica, ainda tinham as mais velhas que não deixavam a gente pisar na bola de jeito nenhum. A técnica, no caso, quem era? Magali Cremona. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Ô, Glaucio, você também foi aos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis e Havana em 91, em Cuba, né? Isso. Então, alguma história boa para contar para gente? Você viu o Flecha lutar lá? Olha, também o Pan-Americano foi uma experiência incrível, porque o Pan-Americano é uma mini-Olimpíada, né? Onde você consegue ver toda aquela dimensão de todos os esportes. Eu tenho lembranças de atletas renomados, o Romário, na época, participou pelo futebol. Então, assim, eu lembro e eu vejo assim, nossa, que isso aí eu nunca mais vou viver na minha vida, né? Assim, alguma experiência assim, onde você vê atletas também de atletismo dos Estados Unidos, que eram ícones no país deles, e jantando, comendo ali na mesma mesa que você. Falam de refeitório. Todo mundo que vem aqui fala do tal do refeitório. Mas é o local onde todo mundo se encontra. Todo mundo se encontra, exato. Todos, sem exceção. Exato, é muito legal. Eu falei aqui, né? Eu lembro do Caulio, do Ben Johnson. Exato. E a gente fica marcado. Você fica olhando assim, ele é de carne e osso mesmo? Nossa! Você fica um pouco perplexo com aquilo. Na última Olimpíada que eu trabalhei como técnica, eu vi a Simone Biles, o Michael Phelps. Então, fica assim, gente, como eles, assim, são gente normais, assim, pessoas comuns, e a gente... mas são pessoas que conquistaram muito, né? Assim, foram marcantes na modalidade deles. Então, a gente fica... Só de olhar já é encantador. Cuba.
Cuba. Fui em Havana, assim, na época, a experiência de conhecer... Muito diferente. Muito né? diferente. Conhecer um país completamente diferente, com uma cultura política diferente. O povo que atendeu a gente era muito, muito patriota. Eles eram muito... acreditavam muito neles em várias competições. E na minha também, Fidel estava presente, o povo cubano ovacionando quando Fidel entrava nos estádios. Então, assim, tudo é experiência, né? Da gente vivenciar esses momentos e até se encontra com a história, né? do mundo, assim, dos países. É muito interessante. Muito bem. No ano seguinte, você foi medalha de ouro no Sul-Americano de Medellín. E aí me conta dessa emoção, desse foi momento. o ano que eu fui solista, não tinha ainda... antes eu participava somente de equipes e dueto. E, então, eu fui... nesse ano foi que eu realmente me consolidei como solista. Foi um ano, assim, bem, bem determinante, porque foi um ano que foi meio que me alavancou para eu ir para a Olimpíadas de Barcelona. Então, foi bem marcante, foi onde eu conquistei a medalha de ouro lá no Sul-Americano. Foi um Sul-Americano que foi feito até em altitude, então foi para a gente que trabalha em apneia com altitude, é difícil. Foi um desafio assim, físico muito grande, mas deu tudo certo. Dentro da piscina também faz diferença? Na realidade faz, porque na hora que você quer pegar o ar não vem. Mas dentro da água, não? Aí não. Só mesmo o ar, mesmo que você fica com um déficit de oxigênio bem grande ali. Então, mas mesmo com tudo isso... E, na época, a gente ainda tinha uma parte que não é como é hoje. Hoje tem rotinas técnicas, onde os elementos, todos os países têm que fazer aqueles elementos iguais dentro de uma coreografia. Nessa época, eram figuras, não tinha música, cada atleta individualmente fazia o seu exercício na frente dos árbitros. E as figuras demandavam muito oxigênio, porque, na época, quanto mais lento você fazia a figura, mais nota você ganhava. Então, era uma época que muitas atletas, às vezes, até desmaiavam, de tanto que elas ficavam um tempo debaixo d'água. E a FINA, na época a FINA, hoje é World Aquatics, ela mudou a regra para não bonificar tanto o tempo de apneia, para justamente evitar que os atletas desmaiassem. Voltamos à curiosidade. E quando desmaiava? Tinha sempre ali alguém para acudir, socorrer e fazer assim, a ressuscitação, mas não era necessário, era basicamente o oxigênio que entrava no cérebro, aí um tempo a pessoa desmaiava e um tempo depois, mas todo mundo estava muito ligado nisso, então tinha todo um recurso para não acontecer. Tem esse tipo de caso? Não, né? Uma outra competição. Recentemente tivemos no Mundial 2022 da Hungria, que uma atleta desmaiou, a atleta dos Estados Unidos, que até teve uma foto bem emblemática, que um fotógrafo tirou ela afundando lá no fundo. E a técnica que estava prestando atenção, que viu que ela tinha afundado, acabou a rotina e ela afundou. E ela viu que aquilo não era normal. A técnica se jogou e tirou a atleta. E depois foi uma polêmica, por que o salva-vidas não estava prestando atenção, não sei o quê. Mas, às vezes, acontece, que é um nível muito alto de performance, e isso pode acontecer. Você gostava mais do dueto ou do solo? Na época... E eu lembro que teve uma polêmica. Se é sincronizado, como é que é uma pessoa só? Sincronizado com quem? No caso, eu acredito. São os sincronismos de movimentos. Isso. Tá errado, não? Não, é isso, com a música mesmo. Eu acredito até que ia ser uma polêmica que fez mudar o nome para nada artístico. Também. Porque ficou todo mundo assim um pouco... Mas existe... Na questão de arbitragem para solo, a sincronia é com a música. Então, você tem que fazer os movimentos de acordo com as nuances da música. E você gostava mais de quê? E por que o solo acabou? O solo acabou... não existe uma explicação. Assim, eu acredito que é porque o maior interesse mesmo das pessoas é ver a dupla e equipe, que é onde tem mais dinâmica e a sincronização é bem explorada. Mas você gostava
gostava mais de qual? Difícil a pergunta. Eu não sei, eu acho que é o dueto, porque eu acho que chamava muita atenção, né? Apesar de eu amar fazer o solo e era onde eu podia me desafiar mais no solo, porque a composição de solo é específico para o atleta, então você explora as características muito daquele atleta. Então, apesar da composição do solo ser muito específica para um atleta, o dueto acho que transmitia mais carisma, né? As pessoas ficavam mais interessadas. Nossa, como é que elas sincronizam? Como é que elas contam? Elas escutam embaixo d'água? Então, tinha toda essa curiosidade. Legal. Ô, Glaucia, Magali Cremona é uma marca da natação artística no Brasil. O que você pode falar? Nossa, Magali é uma mãe para mim, né? Foi uma mãe, tanto fora como dentro das piscinas. Ela realmente foi, eu acredito que foi a precursora do nado aqui, porque ela veio, teve uma época na década de 80 que veio, eu já não peguei essa época. A Adriana Loftus, que é a técnica do México, veio fazer o intercâmbio aqui no Brasil, morou durante um bom tempo e trabalhou junto com a Magali. Então, a Magali absorveu, a Magali virou uma biblioteca de nado artístico aqui. Então, ela absorveu todo aquele conhecimento, que o México, na época, era bem mais desenvolvido que aqui no Brasil. Ela absorvia, e na época não tinha internet, tinha nada. Então, assim, tudo que ela aprendia, quando ela viajava, ela consumia aquele conteúdo todo, falava com as pessoas. Ela foi uma desbravadora mesmo, e ela que fez esse esporte realmente caminhar, porque realmente foi muito difícil na época que ela... Se precisava saber sobre nado, né, artístico, tinha que ir na Magali, falar com a Magali Cremona. Com Você certeza. trabalhou quanto tempo com ela? Então, eu, como atleta, eu comecei no Tijuca e a Magali era do Fluminense. Aí, com uns 13 anos, eu me transferi para o Fluminense e fui até a Olimpíada. 92. 92. Então, você pautou a gente. Vamos falar da Olimpíada? Só uma curiosidade. Aqui no Brasil, e especificamente aqui no Rio de Janeiro, muitos clubes que tinham nado sincronizado, como é que é a propagação da modalidade dentro do Brasil? O nado, atualmente, ele está bem mais... precisa, assim, ter essa visibilidade maior para poder atrair mais. O que eu percebo é que, assim, ele causa um pouco de repulsa pela complexidade do esporte. Então, as crianças ficam um pouco receosas de fazer um esporte que é tão complexo. E aí, você ter que desmistificar um pouco isso que é um pouco o desafio. Fora que é uma modalidade que demanda muito treino, precisa treinar. Se a criança gosta, ótimo, já é o primeiro passo. Mas aí, depois que ela gostar, ela precisa ficar algumas horas ali praticando. E aí é o segundo momento de dificuldade, porque você tem que manter uma criança, 3 horas no mínimo ali, para ela começar a fazer poucas coisas. Mas existe algum trabalho de divulgação da modalidade dentro da CBDA? A CBDA que administra. Não, infelizmente, poderia ter mais, mas não tem tanto. Para pagar, né? Exatamente. Vamos falar da Olimpíada? Claro. Você lembra como foi a sua convocação? Da emoção de saber que ia? Sim, então, na época, era o Quaraci, que era o presidente da CBDA, e ele colocou assim, vamos fazer como se fosse um pré-olímpico, porque não existia um pré-olímpico para nado sincronizado. Então, fui eu fazendo solo, e eu fazia dueto também com a Paula Negrão, do Fluminense, e a Magali, nossa técnica. E ele mandou também um outro solo e um outro dueto, na ocasião do Flamengo, que era Fernanda Veirano e Cristiana Lobo. E aí a Fernanda fazia solo, eu fazia solo, e a Cristiana e a Fernanda faziam dueto, e eu fazia dueto com a Paula Negrão. Então, a gente foi competir em 2 competições, uma na Itália e a outra na Espanha. Roma e Maiorca. Isso. E a gente foi competir lá. E aí ele colocou para a gente, olha, quem for melhor aqui, a gente vai levar para a Olimpíada. Na época, não tinha tanta restrição de vagas como se tem agora, né? Então, aí a gente colocou. Então, no solo, terminou que eu fiquei melhor classificada e no dueto foi a Cristiana Lobo com a Fernanda Veirano, melhor classificada para essa Olimpíada. E aí você chega em casa e avisa, estou indo para a Olimpíada. Nossa, foi... Porque os pais fazem o esporte junto com a gente, né? A família faz o esporte junto com a gente. Eles, na época,
tinha essas leis de incentivo que tem hoje, que é realmente bem diferente a forma como os atletas e as famílias lidam com isso. E hoje, e na época era amor mesmo, que é a dedicação que o atleta tinha, e a família apoiando o tempo todo ali, né, dando todos os subsídios, passagem, alimentação, era a família. Então, assim, uma medalha que eu ganhava, a minha família ganhava junto, né? Então, subia no pódio junto comigo. E aí, quando foi, eles ficaram extremamente assim, eles se sentiram também premiados, né? Fizeram um esforço de ir e foram lá me ver em Barcelona, a primeira competição e única que eles foram. Então tá, então conta pra gente como é que foi a disputa da competição em Barcelona. Foram, assim, na época... Você foi? Não. Na Barcelona foi que você machucou. Quem foi o Zé Mário Tranquilini. Machuquei na seletiva olímpica. Eu fui quando eles receberam, eles ficaram super felizes e foram... Na época, eram 36 solos. Eram muitas solistas. E eu tive uma classificação boa em figuras e eu fiquei em 16º no final da competição. E foi uma classificação boa. Eu subi. O único porém foi que eu fui sorteada para ser a primeira a se apresentar. De 36 solos, eu fui a primeira a se apresentar. E no nado, infelizmente, assim, a ordem de apresentação interfere um pouco, porque existe toda aquela subjetividade dos árbitros ainda estarem aquecidos, não ter com quem comparar. Então, ele é uma nota meio que assim, aleatória. É igual desfile de escola de samba. Exato, os primeiros. Porque acaba esquecendo como é que foi a primeira apresentação. Exato, né? Porque eles ainda não estão quentes, não estão aquecidos para ver detalhes. Os detalhes, né? Exato. E aí, eu tive aquela classificação muito por conta, assim, eu acredito que se eu tivesse ido do meio para o final da competição, talvez o meu resultado teria sido até um pouco melhor. Então, você fez essa análise depois? Sim, depois sim. Eu falei, poxa, que pena que eu fui. Não, eu digo, você viu e disse assim, não, a minha nota poderia ter sido mais. Naquela época ainda existia muita subjetividade no esporte, a bandeira do país interferia muito. Por isso que recentemente mudaram as regras, justamente para minimizar um pouco essa questão da subjetividade. Sabe que a Luísa Parente veio aqui e falou a mesma coisa com relação à ginástica. Que ela sabia que tinha notas menores porque o Brasil não era conhecido pelos árbitros. Não tinha uma tradição, não tinha... Então, eles, assim... que a gente, na época, não era muito difundido, porque não tinha muita comunicação, internet, nem nada. Então, os árbitros da Ásia não te conheciam. O que é o nado artístico lá no Brasil, né? Os árbitros, sei lá, da África também não te conheciam. Então, eles não tinham ideia de como que era o nível, de como que era em cada país. Eles sabiam que tinham aqueles que dominavam. Na época, era Estados Unidos, Canadá e Japão, que eram os que mais dominavam. E, na época, nem tinha o domínio da Rússia. A Rússia estava entrando ainda também no cenário, aí depois que veio dominando tudo. E o dia a dia? Gosto de ouvir, isso aí. E o dia a dia em Barcelona, como é que foi? Foi fantástico, assim. Só chegar lá a gente já toma um susto, né? Aquela grandiosidade toda. Refeitório. Falando de refeitório, alguma história curiosa nesse sentido? Não só de refeitório, mas com o dia a dia lá a curiosidade, assim, as comidas eram, assim, diversificadas, diferentes. A gente via, assim, atletas de outras modalidades, tipo aqueles levantamentos de peso, comendo pratos gigantes. A gente ficava, como é isso? Então, tudo era muito, muito mágico. Artistas, né, frequentando a vila, conhecendo. Arnold Schwarzenegger foi visitar a Vila Olímpica, então assim foi um impacto para todo mundo, os atletas olhando aquele astro dentro da Vila Olímpica. Então, realmente foi... Você pediu autógrafo para alguém? Não, acho que eu era muito tímida, né? E não tinha como fazer foto também. Não, eu fiz uma pesquisa aqui, em 92, o árbitro errou no julgamento. Sim. Foi um árbitro brasileiro, a Ana Maria Lobo. Piorou. Foi a Ana Maria Lobo. Ela errou numa nota de uma canadense, a Sylvie Frechette. E ela disputava muito, muito equilibrado ali com a americana. E, por conta desse erro na nota, ela tentou avisar... Errou quando anotou. Não, porque na época era muito novo o sistema. Era daqueles que você dava no teclado. Tablet, tipo um tablet hoje, né? Aí você dava no teclado, a nota ia direto. E era um sistema novo. Ninguém ainda tinha
conhecimento, usava, os árbitros não estavam acostumados com Não aquilo. tinha know-how Daquela técnica. Daquela técnica Isso. para aplicar. E acredito que ela digitou errado uma nota e ela tentou avisar. Você vê como é que na época era tudo muito difícil. E a árbitra geral que comandava aquela banca era uma chinesa. Então ela não falava nada, ninguém não entendia o que estava acontecendo. E a Ana Maria tentando avisar que tinha errado, digitado errado, não sei o quê. Mas aí a nota foi. E a nota, quando entrou no sistema, baixou muito a... De 8,7, de 9,7 para 8,7. Isso, aí baixou muito. Isso, na época, era muita diferença. Aí baixou muito a nota da canadense e, por conta disso, ela ficou com a prata. As duas medalhas. Não, as duas ganharam ouro depois. Há anos depois é que foi... isso foi muito depois? Anos depois é que foi reconhecido, porque entraram Kristen Babb-Sprague. Kristen Babb, E as duas ganharam Sylvie ouro. Frechette, isso. Hoje a Sylvie Frechette, ela é diretora do Circo du Soleil, a parte artística lá de aquática, lá de Las Vegas. Que é o... Você nunca foi para esse lado, não. Não. Mas muitas atletas de nado foram para lá e fizeram show. Vamos dar um salto para a pandemia? Você, técnica do Fluminense, treinando uma equipe para os Jogos de Tóquio. Eu treinava também a seleção, né? Na ocasião. E aí? Muito difícil. Não podia estar junto. Não podia estar junto. A gente fazia muitas reuniões treina, online. sem piscina? Horrível, né? Horrível. A gente fez muitas reuniões online tentando manter a equipe fisicamente, porque, teoricamente, elas iriam engordar. Isso é uma boa ideia. Eu vou treinar judô com você online. Eu em casa... Você acredita? Luta, vamos treinar luta. Eu dei aula online dentro de casa, dentro da minha sala. Quebrou a sala toda. Eu botei o computador na minha frente e dei aula para meus alunos, cara. Os pais ajudando. Na casa dele é uma maneira de você manter a atividade. Exato. E o vínculo entre a gente... Exatamente. Todos nós, professores... E como é que faz piscina online? Aí não tinha como. Não tinha como. Aí foi só mesmo a parte fora, flexibilidade, parte de cardio, de saltos. A gente, quando a Tatiana Prokovskaya, a técnica russa, veio, ela veio aqui e ficou um tempo aqui morando, em 96. Nessa época eu já não estava mais, fui trabalhar na minha profissão, que eu me formei em psicologia, e ela ensinou para aqui no Brasil, para as brasileiras técnicas e todas, uma ginástica que se chama Zala. É uma ginástica que como ela veio proveniente, a Tatiana veio proveniente da ginástica rítmica, ela pegou muita coisa da ginástica rítmica, adaptou e fez uma ginástica específica para o nado artístico. E aí ensinou as brasileiras. E aí a gente fazia muita Zala com as meninas durante a pandemia. Então, uma em cada casa. Uma em cada casa, abria aquela tela, todo mundo liga a tela aí, nada de ficar... E eu ia dando os exercícios, ia fazendo as correções, mas foi desafiador. E aí, logo depois que juntou, a gente foi para um sul-americano, e aí, nesse sul-americano, a gente até nem foi muito bem, ficamos em segundo, que normalmente o sul-americano a gente ganha, mas não foi muito bem, porque aqui no Brasil foi, acho que, o país da América do Sul que mais impactou, né, mais sofreu com a pandemia, mas não teve como. Não, eu imagino. Cláudio, o Brasil tem medalhas sul-americanas e pan-americanas no nado, na natação artística. O que está faltando para a gente poder ter medalhas olímpicas na natação artística? Olha, eu acredito que um planejamento a longo prazo. O nado artístico ele não é uma modalidade que possa fazer em 1, 2 anos. Ele é uma modalidade que se constrói, no mínimo, com 4, 5, 6. Você só vai, às vezes, ter resultado 8 anos depois. Então, as meninas começam muito cedo na modalidade, você tem que trabalhar muito, você tem que levar aquela equipe que está ali se preparando, ou seja, uma equipe júnior, e levar ela para ficar indo a competições internacionais. Mas você acha que pode ser investimento, sim. mais propagação da modalidade? Sim, com certeza. Primeiro que, assim, aumentar o quantitativo é importantíssimo, porque quando você tem quantidade, você consegue tirar a qualidade. Né? Então, você acha que o quantitativo de praticantes tem que aumentar? Com certeza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer esse planejamento. Vamos levar júnior para ficar 8 anos trabalhando com essa equipe júnior, mesmo que só a gente precisa de 8 agora, mas não, vamos botar 16 ali. Os intercâmbios são necessários. Super necessários, porque os árbitros começam a se conhecer. Os técnicos têm acesso aos árbitros internacionais e eles conseguem obter esse feedback. O que precisa melhorar? O que a gente pode ganhar mais aqui?
aqui. Então, esse trabalho a longo prazo, você consegue depois colher frutos. Depois foi o que os Estados Unidos fez. A gente estava muito perto dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos conseguiu vaga olímpica e ainda está ali disputando medalha. Você fala em 8 anos de trabalho, tem muita desistência nesse caminho? Tem, porque assim... Que esse é um problema também. É um porém. O Brasil, por ele não ter um sistema de educação junto com o esporte, ele é muito desvinculado, isso se torna um desafio, porque os atletas começam a investir muito mais na carreira acadêmica deles. Então, entra na fase do Enem, faculdade, aí já é uma loucura para a gente manter aquele atleta ali. Depois dos 19, 20 anos, é muito complicado. E é justamente onde a gente precisa do atleta ali, porque ali ele já pegou um know-how bom de júnior e agora ele já é o início do sênior. O sênior começa com 19 anos. Não, 18, 19 para meninos. O sênior começa com 18 anos. Então, a partir dali é que ele começa a ir para o cenário mundial, que os árbitros começam a conhecer, ele começa a se desenvolver mais, vendo as competições, os outros competidores. E ele só vai começar a dar resultado mesmo lá pelos 23, 24, que é o auge. Então, é o momento que você perde justamente ali, no início do sênior, que você está perdendo o atleta, infelizmente. Bom, estamos em Paris e agora temos a rotina acrobática. O que você achou disso? Nossa, essa rotina que foi... Explica o que é. Vamos lá. As regras mudaram em 2022. Tem até homem agora na escola. Exato. As regras mudaram em 2022. O que eles fizeram? Para tirar um pouco a subjetividade, eles catalogaram cada movimento com um grau de dificuldade pré-definido. Então, ou seja, os técnicos e atletas fazem a combinação de movimentos e aquilo ali vai dar um grau de dificuldade pelo catálogo que já foi pré-definido. Vamos supor, uma híbrida, a híbrida que a gente chama são os movimentos de perna. Vale 12 pontos. Caso algum atleta não execute perfeitamente aquilo ali, aí ela vai para um base mark. Base mark é a nota do árbitro multiplicado por 0,5. Então, todo aquele 12 pontos que você construiu cai para 0,5. A pontuação cai muito. Isso deixou o esporte menos evidente de quem vai ganhar, porque o que vai valer é na hora. Se o controlador técnico achar que alguém não... Vamos supor, o técnico declarou um giro de 180 graus e o atleta fez 179, basta uma das atletas... já não valida o movimento. Não valida. Vai definir isso como? Não valida o olho e eles têm o vídeo, é como se fosse um VAR. Eles podem, se eles tiverem dúvida, eles vão recorrer ao vídeo. Aí ele vai para cá. Aí, vamos aquele grauzinho que aí faltou, ele vai definir no VAR? Isso. Nossa. Então ficou muito surpreendente o resultado. Por isso que, assim, às vezes os melhores, vamos supor, os mais tops, assim, tecnicamente, Japão, China... que são talvez os favoritos, não é tão favorito assim, porque se alguém fizer alguma coisinha ali e o controlador vê e atestar que realmente não foi feito, cai bastante a pontuação. Aí um país que às vezes é favorito vai lá para quinto, sexto. Nossa. E isso já está acontecendo durante todo esse período aí das etapas de Mundial. Isso é a rotina acrobática? Não, todas as rotinas acontece isso. Na rotina acrobática, ela vem com 7 acrobacias obrigatórias. Todos os países têm que executar 7 acrobacias. 4 delas do grupo que tem grupos específicos de acrobacia, então 4 delas é obrigatório executar uma acrobacia desses grupos e as outras 3 os técnicos podem escolher. Mas no total são 7 acrobacias. Os árbitros atribuem nota de execução para essas acrobacias. E a acrobacia é algo que é muito, muito dinâmico e é muito arriscado, por ser um movimento que todas participam, cada uma numa posição, e a equipe tem que imprimir um momento de força, de velocidade exatamente igual, certinho naquele momento, e a acrobata fazer exatamente... Se ela cair numa posição diferente do que ela declarou, a acrobacia não é validada. Se ela fizer, vamos supor, tem que dar 2 cambalhotas, se ela fez 1,5, a acrobacia não é validada. Então, assim, é uma rotina que é dinâmica, é interessante, porque elas voam lá, né? E o homem entra onde aí? Então, em 2022, eles podem participar da equipe, qualquer equipe, tanto rotina técnica, acrobática, como a livre. A maioria dos países utilizou muito os homens na rotina acrobática por conta da força. Explorar, né, a força masculina para levantar as atletas lá no alto. Quanto mais alto, mais nota você
consegue ter. Mas, para a Olimpíada, curiosamente, nenhum país vai levar homem. Por quê? Pois é. Para a Olimpíada, como são 96 vagas de atletas só, são 10 equipes com 8 atletas e 18 duetos. Então, no total, 96 atletas participam. O homem, ele teria que participar das 3 equipes. Ele tinha que nadar tanto a rotina técnica, a rotina livre e a rotina acrobática. Como foi muito recente essa inclusão do homem em 2022, e até então os homens estavam só sendo trabalhados na prova de dueto misto, ficou muito complexo, pouco tempo de inserção masculina ali para as 3 rotinas. Então, a maioria dos países, como já tinham as meninas muito mais preparadas para nadar as 3 rotinas, eles optaram por não levar nenhuma equipe, nenhum país está levando o homem, infelizmente. Vamos às dúvidas, as curiosidades da pergunta. Você gostou da presença dos homens? O que mudou para você na tua rotina lá no Fluminense, por exemplo? Você já tem aluno? Não, eu tinha, a maioria agora já também saíram para estudar, fazer outras atividades, enfim. Mas, assim, aqui a gente não tem uma cultura do balé para o homem. É isso que eu ia perguntar, se existe um interesse dos homens na modalidade. A prática como esporte apenas. Exato. Porque antigamente não podia competir. Então, assim, o ideal é que a gente pegasse o menino desde muito cedo, né? Para fazer a base dele. Então, não tem, assim, desses meninos mais novos, não tem interesse. Quando o rapaz entra, ele já entra mais velho. E aí você tem que fazer todo um trabalho técnico com um rapaz mais velho, que já está bem desenvolvido fisicamente. Então, é bem difícil para desenvolver. Mas lá fora existem muitos rapazes fazendo, porque assim na Europa tem uma cultura que isso não há problema, né? Por ser consideram o nado artístico um esporte muito feminino, e aí tem um certo bloqueio dos meninos entrarem. Aqui. Aqui. Mas não tem nada voltando disso. com aquela situação da propagação da atividade, então isso tem que estar incluso, né? Exatamente. Para que isso tenha um crescimento, Exatamente. já que foi incluído agora em 2022, né? Que você Isso, 2022. Mas, ao mesmo tempo, numa equipe de quantos? De 4? Só pode ter um homem. Então, o número de vagas para homem é muito menor. Na equipe de 8 podem 2 homens, na de 4 pode 1. Mas eu acho que poderia ser, porque eu vejo agora nas etapas de Mundial muitos rapazes com um nível técnico muito bom. Eu acredito que não tenha dado tempo deles se adaptarem a rotinas de equipe, porque até então eles só faziam dueto misto. Então, desde 2015, que foi inserido a participação masculina, até 2022, então todos os rapazes que estavam na modalidade eram focados só em dueto misto. Em 2 anos isso apenas, para colocar os rapazes no mesmo nível técnico e se adaptar a uma equipe, né? Assim, elas trabalham muito juntos. Você imagina uma pernada de um homem ali, machuca os meninos, entendeu? Então, é um processo de adaptação que é mais demorado. Então, para isso, acredito que no próximo ciclo os países já vão colocar mais rapazes. E você já treina a rotina acrobática? Sim, já treino. A gente, desde que colocada... Mudou alguma coisa para a atleta, o fato dela ter que fazer? Na realidade, sempre teve acrobacias durante... Não, pode ficar à vontade, estou aqui. Sempre teve as acrobacias nas rotinas, né? Na rotina técnica é permitida 1 acrobacia, na rotina livre são permitidas 3 acrobacias e na rotina acrobática são 7 acrobacias. Então, sempre teve a acrobacia. Isso aí sempre foi importante trabalhar, cada uma na sua posição. Tem uma que tem a habilidade para ser acrobata, tem outra que é a habilidade para ser a básica, que são meninas normalmente fortes e que precisam de uma pernada, aquele que a gente chama egg beater, muito forte. Tem meninas que precisam ter braços fortes também, que é onde você vai ver nas Olimpíadas uma equilibrando a outra no braço, que também é uma questão de força também. E as outras que ficam embaixo ralando a beça, fazendo força para levantar aquilo tudo. Então, assim, cada um tem a sua função e a gente já, desde a infância, a gente já consegue ver a característica do atleta, o que é bom ali para cada um. Então, assim, às vezes, a mais leve, mais flexível, você coloca como acrobata. Você era o quê?
Eu ficava embaixo, eu era... Tem que fazer a força. É, eu fazia a força para sair o negócio lá alto. Aí as mais leves a gente colocava para cima, as menores conseguem fazer acrobacias mais rápidas, a gente botava para fazer as acrobacias. Tinha outras que tem flexibilidade, a gente coloca para fazer a acrobacia com flexibilidade. Enfim, a gente vai explorando as qualidades de cada atleta, às vezes natural, para desenvolver ali dentro daquela posição da alçada. O flecha seria o quê? Eu? Acho que é a base. Acho que é a base. Ficar lá. Imagina se eu vou fazer acrobacia. Deitado no fundo, assim. Deitado, claro, né, mano? O Gláucia, vamos falar do Fluminense? Sim. Né? O que o Fluminense representa para você? O Fluminense é minha casa. Apesar de mesmo eu tendo iniciado no Tijuca, eu tenho um carinho enorme pelo clube. É um clube social onde, né, frequentei muitas festas, atividades. Mas o Fluminense foi ali um marco na minha vida de tornar assim aquilo, como eu comecei a ver aquilo mais sério, né? Profissionalmente, assim, vou me dedicar. Então eu levantei muitos anos a bandeira do Fluminense até hoje, né? Mesmo com o esporte estando com dificuldades, né? Os esportes aquáticos em si estão realmente com bastante dificuldades de administração, de verbas, enfim. Mesmo assim, eu ainda continuo tentando batalhar pelo esporte através do Fluminense, né? Então eu sempre tive apoio ali e sempre me senti muito à vontade de exercer o meu trabalho ali com autenticidade, com características, tanto que os árbitros no Brasil olham assim, nossa, aqui essa menina com certeza é do Fluminense, porque já tem uma característica do trabalho, já observam, já sabem que a atleta é do Fluminense. Pois é, por que o Fluminense tem essa força na modalidade? Veio muito da Magali, né? Assim, ela fez uma escola muito de um trabalho físico muito forte, a repetição, aquela coisa do repetir, né? Eu até costumo falar, essas novas gerações não gostam muito de ficar repetindo. Eu falei assim, eu vou escrever aqui, a repetição faz a excelência. É a repetição que vai fazer você melhorar, então não tem como fugir disso. Então, esse trabalho de repetir, de ver muito detalhe, Magali era extremamente detalhista, e isso separa o joio do trigo. É isso que eu ia perguntar. A Magali é do Fluminense há muitos anos, né? Uhum. Então, quer dizer, essa estruturação toda também foi muito trabalho da Magali dentro da própria instituição. Sim, que deu a cara do nado artístico do Fluminense foi realmente a Magali. E eu vim dessa escola, como eu aprendi com ela e depois muitos anos trabalhando também muito com ela, eu vi como ela fazia, peguei muita coisa, botei, lógico, muitas características minhas, mas muita coisa é o trabalho dela. Os ensinamentos que ela passou. Né? O Flecha falou com você um pouco antes sobre outros clubes. Existem outros clubes que são concorrentes do Fluminense ou o patamar do Fluminense é muito acima, em nível nacional? Sim, não. O Flamengo fez está fazendo e continua fazendo um trabalho excelente. O Flamengo é um celeiro de atletas de nado artístico e da seleção, né? Basicamente, a base da seleção vem muito atualmente do Flamengo. E aí, como é que é essa rivalidade? A gente se respeita. É um esporte tão pequeno que a gente se respeita. É um trabalho que eles admiram o nosso trabalho, nós admiramos o deles. Às vezes até damos feedbacks uma para outra das técnicas. Atualmente tem técnicas novas que foram minhas atletas lá. A Jéssica é uma delas, que foi atleta de seleção também. Então, assim, só para construir, né? Porque o importante é a modalidade crescer. Não importa, talvez, a bandeira que venha, mas o importante é a modalidade. E fora do Rio? Fora do Rio, nós temos o Paineiras, temos agora também o Mackenzie, Brasília, temos a Paraíba, que tem um clube lá que realmente também compete com atletas bastante fortes. No Sul, Santa Mônica também tem atletas muito bons que também estão servindo a seleção. Então, ele está... O Brasil já tem alguns talentos, não só como atletas, mas também técnicos. Tá. Antes da última pergunta dele, o Brasil está fora da Olimpíada. Né? Houve até um protesto, uma reclamação e tal. O que você vê como futuro da natação sincronizada, natação artística? Né? Eu realmente gostaria muito que fosse feito um trabalho de massificação, de colocar mais... que a gente falou ainda agora. Exato, né? De que realmente a CBDA fizesse esse trabalho de trazer incentivar muitas crianças a
começar a modalidade. Você acredita que mais eventos possam proporcionar isso? Você ter mais eventos da natação sincronizada, né? Na natação artística, sim, com aqui certeza. dentro do Brasil e nos estados, sim, poderiam com massificar certeza. a atividade? Sim, com certeza. Os eventos atraem muito. E projetos, eu acredito que projetos, porque assim, não é só... hoje em dia é muito difícil os clubes particulares servirem a essa modalidade. Precisa também ter projetos e chamar também projetos sociais que tragam... Porque, assim, você vê, o nosso país é um tropical, tudo para dar certo na parte aquática. A gente tem uma musicalidade excelente. O brasileiro adora dançar, adora música. Então, você unir a parte aquática com música, com dança, era para ser muito mais ampla a modalidade. Mas, infelizmente, precisa disso, de mais incentivo nesse aspecto, de fazer projetos que coloquem o conhecimento, desmistificar a questão da complexidade da modalidade. Isso tudo, acho que realmente faria atrair mais. Você vê preconceitos? Como você falou de desmistificar, mas assim, desmistificar porque considero muito difícil. Então, as crianças já ficam intimidadas. Então, se você tiver atividades que você coloque, vamos fazer aqui um nado sincronizado, e coloque e mostre, prove como é simples, é fácil, que qualquer um poderia fazer, isso talvez, só que teria que ter um projeto mesmo, né? Não só ligado a clubes particulares. Porque o fato de necessitar de uma piscina também dificulta, né? Com certeza. Não dá para ser em qualquer lugar. Não dá, realmente. Mas eu acredito que tem muitos espaços possíveis que pode ser bem trabalhado e focado nisso aí. Com certeza. Bom, Glaucia, aqui no Esporte Cartaz a gente tem um quadro final que se chama Pódio 1. É o pódio da sua vida, né? Esportiva. Então, queria que você classificasse aí os 3 primeiros lugares dentro da tua vida esportiva. Pessoa só não vale, né? Família. Essa coisa. Então, o pódio da ginástica olímpica, a gente abre alguns precedentes. Né? O pódio da ginástica da natação artística, sobe em quantos? Pode ser 3. 3 resolve? Porque o vôlei, outro dia, a Ana Richa pediu 7. Sobe 7, igual o vôlei. Né? O vôlei tem bastante gente, né? Não, eu acredito assim, Magali Cremona, com certeza, que foi, né? E lá atrás também a Sônia Ercovitz, que também me incentivou muito. Sônia é professora também na UFRJ, e ela foi a minha primeira professora, né? Lá no Tijuca, e depois a gente ficou um tempo afastada, mas depois ela foi gestora da modalidade na CBDA e ficou e também me incentivou muito como técnica, né? Ela sempre me apoiou muito. E a Mônica Rosas também foi uma supervisora da CBDA, foi comigo também como técnica na Olimpíada, ela estava lá, que ela levou o dueto do Flamengo, então ela também me deu esse suporte lá e em vários momentos também me ajudou muito na modalidade para evoluir, sempre a gente estendeu a mão. Então, são 3 pessoas, 3 nomes da modalidade em si que passaram pela minha vida e foram marcantes. Então, vamos lá. Magali, Sônia e Mônica. Muito bem. Pódio feito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Imagina.